Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça do nosso Deus seja com todos. É uma satisfação imensa, um privilégio em tê-los aqui em meu canal. Gostaria de estar contando com a ajuda de todos e a colaboração que possam deixar um like no vídeo. Quando você deixa um like, você está me ajudando a levar a mensagem da cruz, esse alimento espiritual para as demais vidas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Compartilhe o vídeo com as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, nas suas comunidades de fé. E você que por algum motivo ainda não inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Gostaria que todos ficassem até o final desse vídeo, pois Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Tema do vídeo: 4 verdades que talvez você não saiba sobre o livre-arbítrio. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o livre-arbítrio do ser humano sempre foi alvo de muita discussão. Alguns creem que temos o livre-arbítrio, outros que não temos. Antes de trabalharmos o que diz a Bíblia sobre essa questão, é importante entender o que é o livre-arbítrio, qual o significado dele e o que significa realmente tê-lo em nossa vida. A definição que eu acho melhor explica o livre-arbítrio é esta: possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Feito essa definição de significado, passo agora a mostrar 4 verdades que a Bíblia ensina sobre o livre-arbítrio. Não se esqueçam de deixar um like neste canal, é importantíssimo para o canal. A primeira verdade bíblica sobre o livre-arbítrio: o ser humano foi criado com livre-arbítrio. Uma análise da criação de Deus nos primeiros capítulos de Gênesis nos mostra claramente que Deus dotou o ser humano dessa possibilidade de decidir livremente e de forma isenta fazer o bem ou o mal. Soberano Deus ordenou ao ser humano que usasse essa sua capacidade de exercer livremente a sua decisão para fazer a melhor escolha. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Como o pecado não estava presente, o homem tinha plena liberdade de obedecer a ordem de Deus ou desobedecê-la, como o fez. Isso significa a existência do livre-arbítrio dado por Deus ao ser humano. Segunda verdade: o ser humano perdeu o livre-arbítrio. Após a entrada do pecado no mundo, percebemos claramente que a penalidade imposta por Deus em caso de desobediência passa a vigorar. O homem tem diversas perdas, passando a morrer fisicamente e a também estar morto espiritualmente. Essa condição é clara: o homem passa a ser pecador e a não mais ter poder pleno de exercer o seu livre-arbítrio, já que sua natureza agora pende e é inclinada para todo tipo de pecado e maldade. A sequência do livro de Gênesis, a partir do capítulo 3,
nos mostra claramente a maldade dominando o ser humano. Vemos homicídios acontecendo e pecados de todos os tipos sendo praticados. Não esqueça, irmãos, de deixar o like no vídeo, é importantíssimo para o canal. Terceira verdade: mesmo sendo restaurados por Deus, o homem não recupera seu livre arbítrio. Alguns entendem que após sermos reconciliados, recuperamos essa condição de exercer o livre arbítrio, mas essa não é a realidade que a Bíblia ensina. Mesmo os salvos sendo alcançados por Deus e transformados, mesmo que busquem diligentemente a santificação, ainda assim são influenciados diretamente pela sua natureza humana, pecaminosa, que tira qualquer liberdade e isenta de escolher o bem, mas, claro, deve ser resistida como a ajuda de Deus. Veja o que Paulo diz sobre isso. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos capítulo 7, versículo 19. Isso pode ser visto também na prática, pois se realmente tivéssemos o livre arbítrio, deveríamos, como crentes, termos a capacidade de não mais pecar pela nossa livre decisão. Deveríamos decidir que não mais pecaríamos e ter condições de cumprir isso, o que não acontece. É por isso que Deus estabelece a necessidade do arrependimento e do perdão para nossa bênção. Quarta verdade: quer dizer que não podemos mais fazer escolhas livres? Existem escolhas cotidianas que não têm a ver diretamente com a nossa natureza humana pecaminosa. Qual sapato vou colocar? Que horas vou colocar o despertador para tocar? Vou colocar uma camisa verde ou vermelha? Esse tipo de escolha nós fazemos livremente. É o que a teologia chama de livre agência. As escolhas que estão inclusas no livre-arbítrio são as escolhas relacionadas a exercer plenamente e livremente o bem e a ter a capacidade de se aproximar de Deus por nós mesmos. Essas só são possíveis de forma satisfatórias, não plena e perfeita, pois perdemos o livre-arbítrio. Com a atuação de Deus em nossa vida, quando Deus atua em nossa vida, passamos a ter a possibilidade de sermos santos, de buscarmos e adorarmos a Deus. Isto é uma capacidade que Deus nos dá, porém ela não indica que temos o livre arbítrio, temos apenas a graça de Deus nos ajudando a vencermos nossa natureza pendida ao pecado e a fazer a vontade do Pai. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.